E aí o Lacan começa o seminário já nos alertando de perigos nesse caminho de se pensar uma ética da psicanálise. Quais são os desvios que comumente os psicanalistas acabam tomando para se pensar uma ética, um guia para análise? O primeiro deles, ele chamou de um ideal do amor humano. O ideal de amor genital, amor que é suposto modelar sozinho uma relação de objeto satisfatória. Ele chamou de amor médico. A ideia de 5 linguagens do amor, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, entendeu? Se você souber fazer relação, tá tudo resolvido. A ideia é o amor humano, essa conexão, e a análise serve para isso, para você fazer melhores relações. E no momento que você souber fazer relação, uma relação menos violenta, isso vai ficar lindo. Quando dá um match, né? As metades da laranja. Aí o Lacan ironiza, né? Freud lhe diz algo como isso. Depois de uns 30 anos de experiência e reflexão, continuava havendo um ponto sobre o qual fico sem poder dar resposta, que é o que era a mulher? Muito precisamente, o que ela deseja? Dá para pensar assim também, né? No termo em alemão. Ou seja, mesmo Freud, com tantos anos de trabalho, ele ainda não sabia exatamente o que deseja a mulher. O que era a mulher? Remetendo a uma ideia de relação. O que quer o outro? Numa relação, o que se espera de mim? A relação é muito mais complexa. E, pelo contrário, relação implica tensão, implica complexidade, implica elaboração. Então, está longe de um ideal de amor humano, né? De que é impossível viver sozinho, né? Então, a análise não vai por aí. Ele está dizendo, olha, a análise não vai por aí, não é um ideal de amor humano. O outro ideal, o ideal de autenticidade. Esse é muito comum. A onda agora é ser autêntico. Entendeu? Você faz análise para quê? Para se livrar dessas imposições da sociedade, da sua mãe, do seu pai, e você ser mais você. Porque não tem nada melhor do que ser você, né? Concorda? Ser você é uma delícia, né? Eu tô piscando assim, né? Não é uma coisa assim fácil, né? Porque quando você está no seu caminho, tudo flui. Você é você, né? Bom, o Lacan vai falar, essa ideia não é de toda ruim, porque se a gente for pensar na psicanálise, é uma coisa de desmascaramento mesmo. A gente tem um problema aí. Não é desmascarar, não é tirar as camadas. Então, por que a psicanálise não chegaria nessa coisa de tirar camadas num eu autêntico, num núcleo? Pode não ser um ego forte, bombado, assim, mas pelo menos um egozinho ali que você fala, não, pelo menos ele tá, né? Esse é meu. Eu posso chamar de meu. Esse algo harmonioso, essa presença plena, cujo déficit podemos, como clínicos, tão finamente avaliar, claro, a gente vê isso na análise, né? Não está a meio caminho daquilo que, para ser obtido, exige que nossa técnica pare. Essa que chamei de técnica do desmascaramento. Esse algo harmonioso não exige que a técnica pare, porque se ela não para, você vai descascando, tirando as camadas da cebola, uma hora você chega no nada, né? Você chega no vazio. Então, em algum momento, você tem que parar a análise. É o fim de análise. Na hora que você achar que o cara tá legal, assim, autêntico, fala, bom, ficamos por aqui, tá na hora de você ir pro mundo. Esse é um outro ideal. Então, a gente tem o ideal do amor humano, né? Que é o ideal de completude, que é o ideal de complementariedade, que o Lacan vai ver isso lá na frente depois, né? Nas formas da sexuação, que nos trata de uma complementariedade. O ideal de autenticidade, que remete à ideia do ego psychology, né? De um ego forte. E o ideal de não dependência, ou de profilaxia da dependência, né? Ele chama também, não sei se eu coloquei. Profilaxia da dependência, né? Um termo médico. Não existe aí também um limite, uma fronteira muito sutil que separa aquilo que designamos como sujeito adulto, desejável, e os modos sobre os quais permitimos nos intervir para que ele obtenha? Esse aqui, né, certamente somos levados, e mais especialmente os psicanalistas de criança, a invadir esse domínio. A operar na dimensão do que chamei em outro lugar, no sentido etimológico, de uma ortopedia.
o analista caindo numa função importante. Tem outras ocupações nesse sentido, né, de pensar a organização social da criança, de um assistente social, de um pedagogo, um professor, enfim. Pensar quais são as condições ideais para uma criança se desenvolver. E o que é esse desenvolver? Para chegar na idade adulta, o que é essa idade adulta? É uma idade que a gente não depende? É uma independência? A gente não depende de ninguém? Ou depende minimamente? For pensar nesse sentido, talvez faça muito sentido a gente dar aula e preparar o jovem para o empreendedorismo, né? Para que ele possa ser chefe de si mesmo, né? Uma independência. Bom, Lacan está falando não é por esse caminho. Não é pelo caminho da independência. Porque se a gente for ver, a gente é muito dependente da relação. Não tem sujeito sem relação. Então não é por aí, por esse caminho da profilaxia da dependência. 3 ideais, o Lacan já começa lá de cara, né? Ideais equívocos, tá, gente? Vale ressaltar, não são ideias, tipo assim, olha, você pode trabalhar a clínica a partir dessas 3 éticas. Não, são ideais equívocos. Ele está falando, a ética da psicanálise não tem a ver com isso.